Comecei esse canal com o intuito de divulgar algumas escolas de mistérios, né? Falar sobre as organizações iniciáticas, porque são muitas. É o que muita gente fala sobre as diversas vias, né? São os diversos caminhos. Quando a gente fala sobre diversos caminhos, nos vem à mente a árvore da vida, né? Da Kabbalah, com os Sephiroths, né? Com os diversos pontos ali que formam a árvore da vida, com os seus diversos caminhos, né? É muito interessante quando a gente fala sobre assuntos sobre o oculto, o transcendental, né? Quem já teve um pouco de despertar para essa questão sabe que no fundo, além de ser a coisa mais importante da nossa vida, né, da nossa transitoriedade, há algo de muito profundo nisso e talvez seja esse um dos grandes problemas, né, da humanidade. Quando eu falo sobre organizações iniciáticas, a gente fala sobre um conhecimento tradicional que inclusive, olha que curioso, fundamentou a criação da nossa ciência, né? Porque aqueles que são endeusados pela ciência moderna, eles eram os antigos alquimistas, né? Eles eram matemáticos, alquimistas, faziam magia pura, entende? A maior parte dos escritos, né, de Isaac Newton e etc., desse pessoal todo da ciência, vem fortemente de uma base do ocultismo, né, que eles chamam. E olha que interessante, eu peguei somente uma página de uma obra no final do, do vídeo eu vou passar, vou deixar na legenda o nome do livro, mas não se apeguem a isso. Se apeguem à nossa linha de raciocínio, porque a gente vai ler essa página junto. Olha aqui o que a gente consegue extrair de somente uma página. Essa era uma técnica que se utilizava antigamente de fazer uma leitura em conjunto. O poder disso é impressionante. Então, seguindo isso, eu vou usar esse canal aqui para a gente fazer uma abordagem sobre o oculto e o material. A gente vai fazer uma junção. E isso eu tenho certeza que vai dar uma expansão de consciência para vocês. E assim, que uma pessoa entenda um pouco desse conceito e depois siga o seu caminho, eu fico super tranquilo com isso. Olha lá o quadrívio. Ele foi inicialmente formulado, né, o quadrívio. Tudo isso vai ser explicado. O quadrívio foi inicialmente formulado e ensinado por Pitágoras como o Tetractes e por volta de 500 a.C., em uma comunidade em que todos eram iguais, até materialmente e moralmente, e na qual as mulheres possuíam um status equivalente ao do homem. Foi a primeira estrutura de ensino europeia a aprimorar a educação, focando em 7 temas essenciais, depois conhecido como as famosas as 7 artes liberais. Agora, olha que interessante, né? A gente fez essa introdução aqui. Aqui a gente volta. Ó. Tá vendo que tem esse ponto aqui? Ó, é muito interessante. A leitura tem que ser com calma, porque você precisa de inspiração. A tua intuição ela vai aflorar. Então é muito importante que não se tenha pressa. Já viu aquele leitura dinâmica? Esqueça disso para se aprofundar nessa área. Entende? São várias formas de se ler os diversos temas, né? Tem até um outro livro que é muito interessante sobre isso. Como você lê um livro? Tá, mas que tipo de livro que eu vou ler? Eu preciso saber primeiro que tipo de livro que eu vou ler. É um livro técnico? Eu preciso decorar todos os conceitos? Porque isso daqui é um livro que vai despertar a tua consciência de acordo com conforme você vai fazendo a leitura, com o teu background, ou seja, com as tuas informações anteriores, com aquilo que vai tocar o teu ser. Né? Então a gente vai lá para o ponto 1, ó, aqui embaixo. Ó, dá uma olhada, olha que interessante. Ó, olha só, a representação pitagórica em forma de triângulo, denominada triângulo perfeito,
É a alusão daquela forma do primeiro parágrafo. Ó, para os pitagóricos, os números mantinham uma relação direta com a matéria. Olha isso. Por isso que muita gente não entende. Antigamente, os filósofos eles eram matemáticos, eles eram astrólogos, né? E isso é muito comum. Né? As pessoas mais sábias da antiguidade, eles faziam uma leitura completa. Aí a pessoa, pô, mas hoje eu faço um doutorado, é tão específico, eu não tenho nem possibilidade de entender o todo. A pessoa fica muito fechada, ela não consegue ter uma expansão de consciência se ela não tiver um estudo geral do todo. Você pode fazer a sua especialização, mas você tem que estudar o todo, entende? É impossível você dissociar, porque olha como se liga. Olha lá, ó, para os pitagóricos, os números mantinham uma relação direta com a matéria. Isso, olha só o que diz esse parágrafo, que riqueza. Considerando, por exemplo, o número como um ponto, o número um ponto, o 2 como uma reta, né, porque você tem as duas laterais, e o 3 como uma superfície, e o 4 como um sólido, assumindo que 1, 2, 3, 4 igual a 10. Olha que interessante, ó. Olha que interessante. O número 10 era visto como uma espécie de conjunto de 4 elementos, o alicerce das coisas do mundo. Assim, de acordo com os pitagóricos, o 10 corresponderia a Tétractes, que é esse ponto aqui, ó. Olha só. Que é esse ponto aqui, ó. O quadrívio foi inicialmente formulado e ensinado por Pitágoras. Mas nós vamos continuar aqui. Ó. Ele segue, ó, tá? Olha só, 7 artes liberais, onde a gente parou. Educação vem do latim educare. Tem um ponto 2 aqui, educare. A gente tem que parar a leitura e vir, ó, verbo composto formado pelo prefixo ex. Olha que interessante, ex, fora. Quando a gente fala de esoterismo, e você tem esoterismo com S e esoterismo com X, que é o para fora, ou seja, o ambiente externo. O esotérico, quando você fala esotérico com S, você está falando sobre o esoterismo fechado, aquele esoterismo velado, aquela informação que não está ofertada a todos. E aí seguida, ó, pelo verbo ducere, conduzir, ou seja, levar para fora. Olha que interessante, ó, tá? Que é o do latim educare, a educação, ó, conduzir para fora, apontando para a doutrina central que Sócrates, sob a pena de Platão, olha só, sob a pena de Platão, por que ele diz isso? Porque o que se sabe de Sócrates, Sócrates não escreveu nada, mas Platão escreveu o, o, tudo o que se conhece sobre Sócrates. Sócrates ficava nas ruas interrogando e perguntando às pessoas em busca da verdade, da sabedoria. Olha que interessante. Veja por que essa leitura conjunta, isso daqui é uma preciosidade. Ó, elucidou tão claramente: o conhecimento é parte inerente e intrínseca da estrutura de nossa alma. Olha só, quando a gente fala, olha só, mas a religião é o catolicismo, etc. Eles formaram as universidades, as escolas, difundiram a educação pelo mundo. Mas teve muito problema, etc. Toda organização com o homem é problemática. Entenda isso, porque a gente está falando sobre o poder, e o poder desperta naquelas pessoas que têm as chagas do pecado, o vício humano, né? Isso atrai as pessoas gananciosas, isso mexe com o que é de pior no ser humano, né? Olha lá, ó. Então vamos lá, elucidou tão claramente o conhecimento, beleza. O trivium da linguagem está estruturado sobre os valores fundamentais e objetivos da verdade, da beleza e da bondade. A gente volta no quadro, a gente pulou um ali, mas isso foi propositadamente, olha só. Porque aqui o 3 só está explicando, ó, que não se aplica ao movimento físico, tal. Isso a gente não pode perder esse tempo aqui agora, porque aí a gente vai perder a nossa linha de raciocínio, tá? Ó, olha só, do latim, do ponto 5, né? Ó, olha só,
Do latim, verbo composto pelo prefixo ré, novamente pela palavra cordis, coração. Olha que isso daqui é muito rico, entende? Porque o coração vai ter uma importância desde a sua criação, desde o ventre. Por isso que eles chamam das pétalas do coração. Isso eu não vou falar agora, porque isso é fantástico. A gente pode falar 2 horas só sobre o coração. E olha a gente continuando aqui. Seus 3 temas são... Porque as artes liberais elas formam o trívio e o quadrívio. E essa página que a gente está abordando é uma página do quadrívio. Mas por que eu já pulei praticamente para falar sobre o quadrívio? Porque essa página em específico eu não vou seguir nenhuma leitura de livro. Eu vou trazendo assuntos em uma metodologia que eu entendo que é muito interessante para te dar uma visão bem completa. E assim, sem que você precise se amarrar a ninguém, aqui você está livre. Você pega essa informação, leva, faz o que você quiser com ela. Aqui não é uma escola, não é nada, a gente está apenas conversando. E você está conversando com alguém que tem um certo background de muitos anos debruçado sobre esses assuntos. Então, olha lá, ó. O trivium da linguagem está estruturado em valores, tal, beleza. Seus 3 temas são a gramática, que assegura a boa estrutura da linguagem, a lógica, para encontrar a verdade, e a retórica, para o belo uso da linguagem ao expressar a verdade. O quadrívio surge do mais reverenciado de todos os assuntos disponíveis à mente humana. O número, olha isso. A gente é criado... a matemática eu ria, é chata, tal. Só o CDF se dava bem na matemática, não sei o que lá. Quando você se depara na estrutura da matemática de acordo com o que tem no mundo, você fica maravilhado. Você fala, não, né? Você fica maravilhado. Você fala, como é que é isso? Não me ensinaram isso, não. De onde vieram essas informações? Porque tudo é de acordo com aquilo que desperta em você, né? Então, olha que interessante, ó, né? Ele surge, olha lá, ó. O quadrívio surge do mais reverenciado de todos os assuntos, né? O número. A primeira dessas disciplinas é a aritmética. A segunda, a geometria, ou a ordem do espaço como número no espaço. A terceira é a harmonia, que para Platão significava o número do tempo. A quarta é a astronomia, ou o número no espaço e no tempo. Todos esses estudos oferecem uma escada segura e confiável para alcançar valores simultâneos da verdade, da beleza e da bondade. Por sua vez, isso leva ao valor essencial e harmonioso da totalidade. A alma humana, que Sócrates provou ser imortal no Fédon, essa é uma obra aqui fantástica. Quando a gente abordar essa obra aqui também, isso vai ser de um despertar. Isso tudo aqui vai ser muito proveitoso para você que faz parte de uma ordem iniciática. Da maçonaria, já fiz há muitos anos na parte da maçonaria. Posso falar aqui, porque nesse canal aqui eu não vou me expor, né? De certa forma aqui eu vou trocar somente pensamentos e informações com vocês, porque eu acho que é preciso a gente difundir essas informações. Vocês vão ver que na internet tem muita besteira. Então, se é um lugar em que está todo mundo lá falando besteira, a gente tem que trazer um pouco de conteúdo de qualidade. E olha lá, ó. Por sua vez, isso leva ao valor essencial e harmonioso da totalidade. Isso é muito belo, né? A alma humana que Sócrates provou, né, ser imortal, a gente já está lendo novamente aqui e tal. Olha lá, ó, ponto. Recordar. Ponto 5. Olha lá, ó, recordar. Vamos lá no ponto 5. Do latim, verbo composto pelo prefixo re, novamente pela palavra córtex do coração. Que eu fiz a ligação da pétala, que tem a flor de lótus, que ela vem lá do Oriente, etc. Que o fluxo do funcionamento do corpo humano com alusões ao nosso plano físico são coisas fantásticas. Quando eu trouxe essa informação aqui, é que eu pretendo achar e trazendo de acordo com obras públicas, porque muitas coisas que eu aprendi em ordens iniciáticas, a gente não pode transmitir dessa forma, porque geralmente você faz juramentos e etc.
Então eu preciso encontrar essas informações em obras abertas e fazer a difusão da informação, entende? Então, e tem tudo. O conhecimento ele está todo disperso. Na verdade, você só precisa organizá-lo e eu consigo transmitir isso. Vai ser muito interessante. Então, tá. Ó, o ponto principal da educação significa trazer novamente o coração, algo que ficou esquecido. Será que te remete isso a alguma coisa atual? Ó, significa trazer novamente ao coração algo que ficou esquecido. Será que isso é atual? O objetivo de estudar essas disciplinas era ascender de volta à unidade através de uma simplificação baseada na compreensão adquirida pela prática em cada área do quadrívio. Eu não vou continuar hoje a leitura disso, porque eu acho que aqui já foi o suficiente. Isso é somente uma página. A gente tem aqui informações sobre a matemática. Como a matemática, vocês viram ali, o triângulo, esses símbolos, você vê muito em ordens iniciáticas, o triângulo, né? Tem outros aqui que não foram citados, mas que fazem parte daqui desse contexto, né? O, o cubo, o quadrado, né? São informações, né, muito simbólicas. As igrejas católicas antigas, elas são repletas de simbolismo que são assim impressionantes. E eu vou trazer junto aqui informações sobre a simbólica. Nossa senhora, vai ser um negócio de é um negócio assim sensacional. Então, veja só o que você consegue extrair desse áudio. Se são informações assim que não foram digeridas, pega, escuta novamente, com calma, dá uma olhada nessas informações, nessas conexões que eu fiz aqui só com base nessa página. Isso é somente uma página. A gente poderia aqui ficar falando 2 horas, fica cansativo. Vou procurar trazer vídeos mais curtos para que a gente consiga expandir melhor a nossa consciência em pílulas. Perfeito? Um forte abraço em todos.